Bom dia a todos, bom dia meus amigos, minhas amigas. Voltamos para mais uma aula de legislação aplicada ao marketing. Vamos adentrar um pouco mais num conteúdo bem interessante da aula de hoje, que é o objetivo da aula de hoje é compreender como as ações de marketing podem gerar consequências jurídicas e desenvolver senso crítico sobre práticas éticas na comunicação comercial. Nós vamos falar um pouco sobre algumas consequências civis e penais, tá ok? Mas antes eu queria passar um comercial para vocês, tá? Antes eu vou passar uma propaganda para vocês, para que vocês vejam um exemplo de propaganda abusiva. Tudo bem? Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Foi possível ouvir a mensagem? E o que tem de abusivo nessa propaganda? Exatamente, mas eu queria que eles respondessem, Joyce, tá? Ok. Oi? Não entendi. O que tem de abusivo nessa propaganda? O Luiz, fala para todos, Luiz. Ah, ok. Responde de volta que eu não escutei. Exatamente. No Brasil, isso é proibido, você usar crianças de modo que você estimule, se incentive outras crianças a ter uma ação. Por exemplo, essa propaganda ela induz a criança a ficar pressionando os pais a comprar, certo? Muito obrigado pela participação. Agora vamos a um outro exemplo agora. Vamos a outro exemplo, que é uma propaganda. Que perfil que é essa aqui? Que tipo de propaganda que é essa? Enganosa. Muito bem. Por que enganosa? Exatamente. A propaganda gera uma expectativa, mas a realidade, quando você compra, você percebe que você foi enganado pela propaganda, né? A propaganda diz que você vai receber sei lá, Big Mac duplo, com 2 hambúrgueres e tal, e você recebe com 2 hambúrgueres, mas ele não tem nada a ver com a publicidade que está sendo projetada, né?
Agora eu queria perguntar para você, eu vou passar um outro vídeo agora, e eu quero que vocês me digam que tipo de equívoco que tem essa propaganda. Pode ser? Vamos lá então. Ok. Qual que é o equívoco dessa propaganda? Qual é o principal equívoco dessa propaganda? Qual é o principal equívoco dessa propaganda? Por quê? Isso é realmente isso é um dos motivos, né? Mas tem um outro motivo principal. É que assim, quando a pessoa se sente inchada, não quer dizer que que ela esteja gorda, né? Ela só sente, tipo, se sentindo... Quando o homem toma muita cerveja, ele não engorda, ele fica barrigudo, tipo, ele fica inchado, né? Então, é que assim, o principal foco dessa propaganda é que muita gente acreditou que Activa ele substituía o remédio na hora de você tiver, caso você tenha, tipo, por exemplo, algum prisão de ventre, alguma coisa assim, sabe? E isso não é fato, isso não é verdade, tipo, ele não substitui. Ele deveria ser, tipo, a propaganda devia ser mais ou menos assim: compre um iogurte que te ajuda a cagar, né? É mais ou menos isso que deveria ser propaganda, porque esse é o foco dela. O Activa ele tem bactérias que irritam a parede do intestino e faz a pessoa soltar o que tem dentro. Simples assim, tá? E não é medicação. Ele não é um regulador intestinal, como é proposto, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ok, vamos adiante então no nosso conteúdo, tá? Agora eu pergunto para vocês, quem deve ser responsabilizado quando uma propaganda causa algum dano? Por exemplo, a pessoa toma Activia e a Activia causa algum dano intestinal para a pessoa. Quem deve pagar por isso? A empresa? Muito bem, perfeito. É a marca do produto que deve fazer a compensação de qualquer dano. Mas existem algumas características bem específicas nesse processo, tá? Vamos ver então no nosso próximo slide, tá? Vamos fazer rapidinho uma enquete aqui, ó. Eu coloquei três definições e eu quero que vocês me ajudem a definir o que é uma propaganda enganosa. Conceito. Vamos lá. Busca formar ou convencer as ideias e convicções dos indivíduos, muitas vezes de forma ampla, mais ampla que os outros tipos. B. É uma publicidade que desrespeita o consumidor, explorando sua vulnerabilidade ou promovendo comportamentos prejudicial discriminatórios. Ou C. É publicidade falsa, exagerada ou omissa que induz o consumidor ao erro. Qual desses é propaganda enganosa? C. Vamos ver se é C? Muito bem, muito bem. A questão A, ela é uma propaganda, se eu não me engano, deixa eu ver, convencer ideias, é uma propaganda ideológica. A letra A é propaganda ideológica. A letra B
desrespeito ao consumidor, explora vulnerabilidades e propaganda abusiva. A, ideológica. B, abusiva. E a C, propaganda enganosa. Ficou alguma pergunta em relação a isso? Então vamos adiante então, né? Vamos falar um pouquinho de responsabilidade civil no marketing, tá? O que é uma responsabilidade civil? É a responsabilidade, é a obrigação de reparar um dano causado a outra pessoa. Se uma marca ela causa algum tipo de dano por qualquer tipo de equívoco na sua comunicação, ela é obrigada a reparar esse dano, certo? No marketing, isso ocorre quando uma ação publicitária, promocional ou comunicacional causa prejuízo, seja material, como dinheiro ou bens, ou moral, quanto à imagem ou causa algum tipo de sofrimento. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, uma outra questão importante é, no Brasil, essa responsabilidade é regida principalmente pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Toda vez que eu falar de CDC, estamos falando de Código de Defesa do Consumidor. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Em Astorga, é obrigado o comércio a ter o Código de Defesa do Consumidor? Como? Como que ela é apresentada para vocês? Assim, aqui em Curitiba, pelo menos, ele tem que ter disponível o Código de Defesa do Consumidor no balcão de pagamento, certo? Você vai pagar a conta, tem um Código de Defesa do Consumidor exposto. Se a pessoa quiser tirar alguma dúvida em relação a alguma postura, algum tipo de atendimento, ou tipo de pagamento, ela tem a liberdade de consultar o Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Então vamos adiante então no conteúdo, tá? Então vamos falar um pouquinho das leis, tá? O artigo 927 do Código Civil aponta que quem causar dano a outrem por ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Luiz, me ajude em uma coisa, Luiz. O que é um ato ilícito? Alguma postura errada, alguma atitude errada, alguma comunicação equivocada ou que causa algum tipo de dano, a empresa é obrigada a reparar todo e qualquer dano causado a essa pessoa. Tudo bem? Alguma pergunta? Então vamos adiante então, tá? Então, um outro artigo, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, proíbe publicidade enganosa ou abusiva, certo? O que é mesmo... Tem alguém levantado aí perto da câmera? Aconteceu alguma coisa? Oi?
Alguém sabe me dizer um exemplo de propaganda abusiva? É uma forma, exatamente, muito bem. A gente acabou de falar sobre isso, né? Agora há pouco, né? Mas isso é muito mais comum e muito mais abrangente do que a gente consegue observar. Tudo bem? Mas vamos dar outros exemplos no decorrer da aula. Vamos adiante, então, no conteúdo. Pessoal, eu trouxe alguns exemplos, um problema e exemplo de alguns tipos de problema de publicidade. Quais são os tipos de publicidade que podem gerar algum tipo de responsabilidade civil? Responsabilidade civil seria a empresa tem que indenizar, é responsável pelo qualquer tipo de dano causado. Por exemplo, propaganda enganosa. O ponto-chave é promete algo e não cumpre. Isso é uma propaganda enganosa. Tudo bem? Propaganda enganosa promete e não cumpre. Vamos dar um exemplo. Emagreça 10 quilos em 7 dias com este chá. Ellen, você acreditaria numa propaganda dessa? Emagrecer 10 quilos em 7 dias? Exatamente. Pessoal que quer resolução rápida para um problema, né? Quer resolver problemas de modo simples, não quer ter esforço nenhum, né? Emagreça 10 quilos. Se você pode até emagrecer 10 quilos, assim, quer dizer, você pode até diminuir o teu peso em 10 quilos, mas você vai virar tipo uma uva passa, porque você vai perder água no processo, né? Ok, o próximo tipo é a propaganda abusiva. Quais são os pontos-chave da propaganda abusiva? Fere valores sociais ou explora algum tipo de vulnerabilidade, certo? Vamos a um exemplo prático. Propaganda que sexualiza crianças. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês está acompanhando esse processo de adultização de crianças? O que vocês acham disso? Não entendi. Ah, Joyce, desculpa, eu não estou conseguindo entender mesmo, assim. Mas, na opinião de vocês, isso tem acontecido mesmo? Quais são as principais formas que isso acontece? Quais são as principais formas que vocês veem isso acontecendo? Não, esses são os meios, mas assim, como que você adultiza uma criança? Ah, desculpa, eu não entendi. Exatamente, crianças dançando de modo sensual, ou até usando vestimentas que são mais
direcionadas ao público adulto, que geralmente eram direcionadas ao público adulto, e são formas de adultizar uma criança, né? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Vamos adiante. A omissiva, tipo de publicidade omissiva, qual que é? Alguém pode me dizer? Luiz, me dá uma dica aí, o que é uma propaganda omissiva? Exatamente, ele esconde informações que são relevantes, né? Muito bem, muito bem. Um exemplo prático a gente pode observar na promoção sem informar alguma restrição, algum tipo de restrição. Por exemplo, uma propaganda omissiva, você pode jogar videogame, só que não pode jogar mais de 1 hora, senão ele aquece e queima. Poxa, isso é uma informação relevante, né? Tome Coca-Cola, mas ela pode causar câncer a partir da 3ª latinha. Pô, isso é uma propaganda omissiva, né? Está omitindo informações importantes. Vamos adiante, então. E uma propaganda discriminatória. Alguém pode me dar uma dica aqui que é uma propaganda discriminatória? O próprio nome já explica, né, o que é, né? Muito bem, muito bem. Ela reforça algum tipo de preconceito, ela ofende algum tipo de gênero, raça, né, cor, tudo bem? Por exemplo, campanha que ridiculariza algum tipo de minoria, tá bom? Até aqui, alguma questão que vocês queiram levantar, algum comentário, algum exemplo? Já viram algum tipo de propaganda discriminatória? Assim, já viram algum programa assim? Algum programa televisivo que tenha esse caráter? Qual? Algum programa de TV e tudo mais, assim. Por exemplo, na década de 90, mais ou menos, existia um programa chamado Cacete Planeta. Alguém já ouviu falar? Ele era tipo, ele seria muito, muito, muito cancelado hoje. Tipo, ele era muito discriminatório, né? Exatamente esse. Então era desse nível para baixo, né? Eles falavam muito sobre o homossexualismo, sobre machismo, sobre feminismo, de modo bem aberto, né? E era uma maneira cômica deles levarem o programa deles, né? Era uma forma, tipo, hoje seria muito cancelado, certo? Isso é um exemplo, tem vários exemplos, tá? Vamos lá então, vamos continuar com o nosso conteúdo. Então vamos lá. Quais são, vou dar alguns exemplos aqui, para vocês. Influenciador digital que divulga um produto de beleza dizendo que cura acne em 24 horas. Mas o produto causa algum tipo de alergia em vários consumidores. Isso é responsabilidade da empresa e, em alguns casos, do influenciador, pelo fato de expor, de mostrar algum tipo de engano na propaganda, tá? Vou fazer uma pergunta bem chata para vocês. Alguém da turma tem acne? Alguém da turma tem acne? Eu, quando eu estava na 8ª série,
oitavo para o nono, oitavo para o primeiro ano, na época não tinha nona série, né? Eu estava do oitavo para o primeiro ano, meu rosto parecia uma pipoca, assim, de tanta espinha que eu tinha, né? Tá? Mas, assim, na época não tinha esse tipo de propaganda, cure acne em 24 horas, tá? Mas se acontecer, é um equívoco, tá? Vamos, então, ao próximo exemplo, tá? Promoção de loja promete tudo por R$ 10, mas ao chegar no caixa, os produtos têm preços diferentes. Publicidade enganosa, por quê? Porque o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta, certo? Se você vê um produto por R$ 11, R$ 12, R$ 20, é propaganda enganosa. Mas se tiver um produto por 9, você reclama? Não, é claro que é uma brincadeira, né? Tipo, acontece sim de você ver uma loja tudo por 10 e ter produtos mais baratos, né? Por 7, por 6, por 8, que são produtos mais simples, inclusive até chocolates e tudo mais, né? Mas ele é proibido ter produtos com valor maior, certo? O ideal é tipo a partir de 10 ou até 10, né? O ideal é assim. Ok? Alguma pergunta? Vamos então ao próximo exemplo. Vamos ao próximo exemplo. Campanha de refrigerante que associa o consumo à popularidade entre jovens. Tome Coca e fique popular entre os amigos. Tome Pepsi e seja diferente de todos. Pode ser considerada abusiva se induzir comportamento prejudicial, tá? É abusivo sim, porque induz a pessoa a ter uma atitude, a esperar, a ter expectativa de um comportamento específico. Alguma pergunta até agora? Ok, então vamos adiante. Agora, pergunto para vocês, o que é responsabilidade penal? Oi? Não necessariamente. Se você descumpre a lei, acontece alguma coisa, certo? Ele acontece uma pena. Você e tipo, vai ter alguma punição, é tipo uma punição para algum equívoco que você tenha, né? Por exemplo, a responsabilidade penal ocorre quando uma ação de marketing, por exemplo, ultrapassa os limites legais. Esse enquadra como crime previsto em lei. Vamos supor que uma publicidade fala que o produto vai curar o câncer, né? Vai curar diabetes, vai curar pedra no rim. Só que não acontece e prejudica a ponto de levar a pessoa a óbito, à morte. Isso a pessoa pode ter um processo penal, ou seja, é considerado crime isso. Essa é a ideia, tá? Vamos. Ao contrário da responsabilidade civil, que busca reparar o dano, a penal pune o infrator com sanções como multas, detenção ou reclusão, tá? Alguma pergunta?
Hein, Luiz? Alguma pergunta, Luiz? Ellen? Ok. Ó, quem causar isso pode ter como infração ter que ficar com tornozeleira eletrônica e ter prisão domiciliar, hein? Vamos adiante. Vamos adiante no conteúdo. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Eu vou até colocar aqui a minha caneta, tá? Ops. Aqui. Ok, pessoal. Publicidade enganosa. Publicidade enganosa é a divulgação de informações falsas ou omissas sobre o produto ou serviço. E um exemplo do marketing é promover curas milagrosas, por exemplo, com produtos sem comprovação científica, certo? Então tem que ter comprovação científica para, senão ela se torna enganosa, certo? Tem que ter uma pesquisa para verificar se é verdadeiro ou não, se acontece ou não, certo? Estelionato. Alguém já ouviu falar em passou um 171 nele, passou um 171 nela? Então, é o artigo 171, que é o artigo de estelionato, certo? Que é o tipo de obtenção de alguma vantagem de modo ilícito. Você enganar as pessoas, obter alguma vantagem é crime, certo? Se a pessoa busca, por exemplo, prometer alguma coisa que envolva dinheiro e para obter algum tipo de vantagem, a pessoa pode ser processada por estelionato e ter sanções como multas, reclusão ou até cadeia, né? Por exemplo, vender curso online falso, isso é estelionato, com promessas irreais, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, Luiz, você não pode passar um 71 em ninguém, tá? Senão é estelionato, tá? Não pode ganhar vantagem sobre ninguém, tá? Ninguém pode, tá? Falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal, inserir informações falsas ou em documentos públicos ou privados. Inserir informações falsas em documentos públicos ou privados. Certo? Por exemplo, criar depoimentos falsos de clientes ou inventar certificações. Ah, o meu produto é certificado pela Anvisa, mas ele não é. Isso é crime, certo? Até aqui, alguma pergunta? Então vamos adiante, então, temos mais uma tabelinha. Pessoal, é claro que vocês vão fazer trabalho sobre isso, então é importante que vocês tenham noção. É claro que vocês não precisam decorar isso, porque eu vou passar isso para vocês, né, uma tabelinha com isso, para que vocês possam fazer os trabalhos, tá? Tudo bem? Então vamos à próxima tabela, próximo item. Ó, crime. Crime contra a honra, que é o artigo 138 a 140 do Código Penal. Por exemplo, difamar concorrentes ou pessoas em campanhas publicitárias, certo? Se uma campanha ferir a honra de alguém, ou comparar o produto, ou difamar o concorrente, putz, isso dá um problemão, certo? Campanha que ridiculariza, por exemplo, o influenciador ou marca concorrente, ele está sujeito ao Código Penal, ao artigo 138 ao 140. Tudo bem? Crime contra a saúde pública. Comercializar produtos sem registro ou com risco à saúde, né? Por exemplo, aquele caso de emagreça 10 quilos em 7 dias. Isso pode causar algum problema para a sua saúde, né? Por exemplo, marketing de suplementos ilegais
ou cosméticos sem autorização da Anvisa. Isso é muito sério, gente, muito sério, tá? Vou contar um caso para vocês. Eu abri uma loja de esmaltes no shopping aqui em Curitiba, perto da minha casa, certo? Uma esmalteria. E a minha funcionária me propôs fazer, como eu sou químico, fazer esmaltes de fortalecimento de unha, esmaltes que ia formol. Isso é muito, muito delicado e eu não aceitei. Mas assim, ela fazia por conta própria, fazia e vendia muito bem. Mas ele não é autorizado pela Anvisa, corre o risco de crime contra a saúde pública, tá? Ok? E o último que eu vou mostrar para vocês é o crime de discriminação ou preconceito, certo? Pessoal, chamar alguém, ofender alguém por causa da raça, cor, credo, crença no caso, né? Por, sei lá, escolha, opção sexual, isso é crime, gente. Conteúdo ofensivo a grupos sociais, étnicos ou religiosos. Isso causa muito problema, não só penal, como até mesmo social. Porque hoje em dia tudo é motivo de briga, de processo, então isso pode ser um problema sério. Por exemplo, propaganda que reforça estereótipos racistas ou misóginos. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém me chamou? Ok, então. Vamos a alguns exemplos, então, tá? Vamos a alguns exemplos. Influenciador digital que promove pirâmide financeira disfarçada de investimento. Você conhece alguém que já caiu numa pirâmide financeira? Ah, é? Vocês já ouviram falar de alguma pirâmide? Projeto de pirâmide? Já ouviram falar em Mary Kay, esqueci os nomes agora, Amway, Rinode, Amway, Mary Kay, tudo isso são formas de pirâmide, né? Tudo bem? Não, revender, o projeto é de pirâmide, certo? Mas você pode sim entrar, porque ele pode ser um processo de pirâmide sustentável, mas pirâmide financeira é uma coisa que é crime no Brasil, tá? Tudo bem? Então vamos a um exemplo aqui para vocês. Ó, quem faz uma pirâmide financeira pode responder por estelionato e associação criminosa, tá? Tudo bem? Vamos adiante, então. Um outro exemplo. Empresa de cosmético que anuncia produtos como 100% natural e aprovado pela Anvisa sem registro real, certo? Isso já aconteceu em algumas marcas, tá? Que promete ser 100% natural e não é. Tem algum tipo de conservante, se tiver conservante, ele já não é natural, né? E falsidade ideológica e crime contra a saúde pública, tá? Tudo bem? Então vamos adiante, então, né? Não temos nenhuma dúvida, vamos adiante. Um outro exemplo que está sendo bem comum ultimamente, não em propaganda, mas e sim em formas de gerir a gestão de sociedade, né? Tipo de relações sociais, né?
não gerir sociedade, tá? Campanha publicitária que ridiculariza pessoas de LGBTQIA+, JK, enfim, campanhas que têm esse caráter, eles acabam sendo discriminatórias, né? E pode configurar crime de preconceito e gerar ação penal. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Ok. Eu vou passar para vocês, pessoal, eu quero falar uma coisa. Nem todos foram bem nas notas fechadas até agora, certo? Então, assim, essa disciplina faz parte do programa. Se vocês não levarem a sério análise de mercado, análise de dados e legislação, vocês podem sim reprovar por nota, certo? Então agora eu quero perguntar para vocês. Vamos fazer uma atividade rapidinho, então, tá? Vamos fazer uma atividade para poder passar a um entendimento mais claro desse conteúdo. Divida-se em grupos de até 4 pessoas. E essa atividade estará no Classroom, tá? Ok, vocês vão se dividir em grupos de até 4 pessoas. E eu prefiro que seja até 4. Pode ser individual, dupla, trio, até 4. Eu peço a gentileza que não façam em mais pessoas. Se quiserem, me comuniquem, tá? Mas eu peço que não façam, tá? Apresentem 3 campanhas fictícias. Vocês vão criar essas campanhas com possíveis irregularidades. E detalhe, pode ser sim comercial gravado por vocês, tá? Ou até mesmo um post de rede social, tá bom? Mas ele tem que constar algum tipo de irregularidade, tá? Cada grupo deverá identificar se há crime, qual seria e justificar com base na lei. Eu vou passar essas informações para vocês, né, lá no Classroom, daí vocês vão fazer essa justificativa. Por exemplo, um caso fictício. Empresa X, né, anuncia suplemento que cura depressão em 3 dias, com depoimento falso e sem registro na Anvisa. Tá? Isso é só um exemplo. Tudo bem? Eu deixarei aqui exposto para vocês e ficarei à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Tudo bem? Oi. Eu vou fechar até o fechamento da nota do primeiro trimestre, daqui a umas 3 semanas, no máximo. Mas façam o quanto antes, façam hoje, façam amanhã, tá? Oi? Esse que eu passei ontem é do 3º trimestre. Porque as notas anteriores já estão fechadas. Então, eu já lancei, já fechei as notas, só falta passar para vocês. Então, o de ontem já conta 3º trimestre, tá? Tá ok?
Eu... Oi? Tá, até sexta-feira, pode ser? Também, até sexta-feira. Então, assim, ó, eu vou deixar exposto aqui na tela o trabalho para vocês. Vocês preferem que eu deixe o trabalho ou deixem aquelas páginas com as leis? Então tá bom. Eu vou deixar na tela o trabalho e estarei à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Eu estarei aqui até o final da aula, tá bom? Ah, sim, sim, vou com certeza. Isso já ajuda, né? Tá bom, então. Ok, vai estar na tela, então, e ficarei aqui à disposição. Olá, Joyce. Olá, crianças. Ficou alguma pergunta em relação a esse conteúdo? Ok, então vamos encerrar a nossa transmissão, porque no meu relógio faltam 2 minutos apenas, né? Então tá bom. Ótimo resto de semana a todos. E não esqueçam os trabalhos. Até logo. Tchau, tchau para todos.